Rapaziada, tudo tranquilo com vocês aí do outro lado da tela? Ou você tá na sua casa, se você me permite, muito obrigado. O assunto é o Internacional no Campeonato Brasileiro, hein? Que situação do Colorado. 4 pontos, apenas 4 pontos da zona da degola. Ou seja, porque ontem o Inter se complicou ao perder para o Mirassol no interior de São Paulo. Já era certo que isso ia acontecer por causa dos times, né? É só olhar a tabela, o Mirassol lá em cima e o Inter lá embaixo. Era para ser ao contrário, né? Pela grandeza dos dois clubes, o Mirassol está começando a se estruturar agora, então era para o Inter estar lá em cima e o Mirassol embaixo. Mas a situação é totalmente invertida, o Mirassol está lá em cima e o Colorado lá embaixo. Pois bem, dentro de campo se refletiu isso, né? O Inter, mais uma vez, cometeu os mesmos erros que vinha cometendo há tempos atrás com outros treinadores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Tom Indier. Vocês já viram que o Tom, ele sempre tenta pegar o Jerry, mas nunca consegue. Por quê? Porque ele insiste numa tática errada, que sempre dá errado. A mesma coisa está o Internacional. O Roger tentava de um jeito, não dava. Chegou o Ramon e o Emiliano, segue ainda tentando da mesma maneira que o Roger e os treinadores tentaram, mas não consegue. Ou seja, está usando a estratégia errada e não está dando certo, está usando os mesmos erros que vinham cometendo e a situação está cada vez complicando mais. O Inter hoje está aí a 4 pontos só da zona do rebaixamento. Se perder no final de semana e não conseguir vencer na outra rodada, já pode entrar nessa situação. E eu volto a dizer, time grande, quando entra na zona da desgraça, na zona da degola, na zona do rebaixamento, é difícil de sair. Ele até pode ficar de paquerinha com a zona do rebaixamento ali, dando uma piscadinha aqui, outra ali, uma cantada aqui, outra ali. Mas se ela resolve aceitar essa investida, ela pega de jeito e o time não consegue sair. Já tivemos provas disso. Outro erro que o Inter cometeu também ao longo do ano. Sempre falavam que foi campeão gaúcho. Todas as coletivas, o Roger lembrava do título do Campeonato Gaúcho. O presidente Alessandro Barcelos lembrava do título gaúcho como se fosse uma Copa do Mundo, como se fosse um Mundial que o Inter teria conquistado. E não foi isso. Foi apenas um Campeonato Gaúcho que o Inter ganhou jogando praticamente sozinho, porque o Juventude e o Grêmio estavam montando times até a final do Campeonato Gaúcho, eles ainda estavam montando seu elenco, não estavam com o elenco pronto, ainda não tinham os 11 titulares definidos. Então o Inter praticamente jogou sozinho. O Caxias, que poderia fazer um pouquinho de frente, até fez no segundo jogo do Beira-Rio, mas só não complicou mais porque a cabeça deles estava na Copa do Brasil, no jogo contra o Fluminense, porque iam ganhar mais dinheiro caso passassem. Então só foi por isso que o Inter foi o cara do Gaúcho, porque jogou praticamente sozinho, não teve adversário. Mas todo mundo falava do Campeonato Gaúcho, os campeões, não deixava o adversário, o rival ser o que tá campeão, né, segurar nós. Ok, foi um feito para comemorar durante aquelas 24 horas ali, do domingo até segunda-feira, tirava sarro, tudo. Relógio mudou à meia-noite de segunda para terça, esquece o Campeonato Gaúcho. Vamos se concentrar no brasileiro, vamos ver o que temos que... Vamos analisar como é que foi o Campeonato Gaúcho. O que nós ganhamos no Campeonato Gaúcho? O que ajudou a nós aqui? Estamos prontos para encarar um brasileiro ou não? Já teve anos que o Inter perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, em 2006. Mas, alguns meses depois, ganhou a Libertadores e o Mundial, porque o time estava montado, bem formado e um time competitivo. Era certo que poderia acontecer aquilo, como aconteceu. Em 2016, o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, mas foi rebaixado. Esse ano, dava para ver, ganhou o Campeonato Gaúcho, como eu disse, jogando sozinho, sem adversário. Então era certo que o Campeonato Brasileiro não seria a mesma coisa, seria um outro patamar, teria que jogar muita bola, teria que trazer reforços, coisas que não aconteceu. E com isso a situação do Inter está cada vez piorando mais. Eu volto a dizer, não tem time para ser rebaixado, não tem. Mas tá fazendo uma força desgraçada, tá fazendo uma força danada para ser rebaixado. Só não está dentro da zona do rebaixamento ainda porque os 4 últimos colocados, eles fazem um esforço maior ainda para se manterem lá e serem rebaixados, parece que eles querem, porque a situação tá complicando. Ó, só vou dizer uma coisa pros colorados, até o final do Campeonato Brasileiro agora é terço de uma mão, porque vai precisar. De repente, nas últimas rodadas, até um secador. Vou dizer, não tem time para cair. Mas tá fazendo uma força, tá. Ontem deu pra ver isso, no jogo de ontem. 3 até foi pouco. Gostou do vídeo? Deixa o like, comente, compartilhe e claro, se inscreva no canal caso não esteja inscrito ainda. Um abraço a todos e fiquem na paz e até qualquer momento com mais informações sobre futebol e entrevistas, reportagens e documentários. Porque aqui, você já sabe, estamos sempre em cima do lance e não perdemos nenhum detalhe. Aquele abraço a todos.